Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo. E hoje nós vamos conhecer mais 10 personagens que, se virassem vilões, seriam impossíveis de serem derrotados em animes. E é isso, mais de longe então, bora pro vídeo. E vamos começar com Dioro no Giovanna do anime Jojo. O Dioro no Giovanna é o protagonista da quinta parte de Jojo, que é o Vento Áureo, e é o filho legítimo do Dio Brando, concebido com o corpo roubado de Jonathan Joestar. E ele é apresentado como Haruno Shiobana, um adolescente meio japonês morando na Itália. E o Diorno sempre fala de sua intenção de se juntar à poderosa gangue Passione e seu sonho de se tornar um gangstar. E as suas habilidades são simplesmente absurdas, e nas mãos de um vilão fariam toda a diferença. A começar pelo fato de Diorno Giovanna ser um estrategista nato. E ele possui um poder de percepção bastante absurdo, ao ponto de deduzir não somente os planos de seu inimigo, mas também deduzir quais serão seus próximos movimentos e contra-atacar de maneira mais instantânea baseada nisso. E isso também permite que ele manipule as pessoas, agindo de melhor forma possível baseado nos traços de personalidade que ele observou. E além disso, seu stand é um dos mais versáteis da obra, chamado de Gold Experience. E o seu stand possui a habilidade de criar e manipular a vida, que Diorno frequentemente usa para produzir plantas e animais pequenos, que geralmente podem ser usados para vários propósitos, variando de disfarce e rastreamento. Além de, claro, ele ser um stand de curto alcance e poder desferir uma barragem de socos absurdas que podem matar seus oponentes. E existe ainda a evolução desse stand, que é o Gold Experience Requiem, que é ganhar após Diorno perfurar o Gold Experience com a flecha. E ele tem a habilidade de reverter as ações do oponente ao zero e protege o Diorno além de sua consciência. E também qualquer um morto pelo Requiem também terá sua morte revertida a zero, prendendo um ciclo eterno de morte por toda a eternidade. E como parte de sua evolução, o Requiem mantém a habilidade de criar a vida, porém um grau muito mais letal. E ele consegue aparentemente levitar junto com o Diorno também. E a junção de todas as habilidades e características, especialmente a capacidade de reverter ações do oponente ao zero, fariam de Diorno um vilão máximo e praticamente impossível de ser derrotado. E agora vamos com Barba Branca do anime One Piece. E agora me diz como você separa alguém que é dito como o homem mais forte do mundo, que possui um poder capaz de destruir o planeta e ainda possui ao seu lado alguns dos piratas mais fortes de todos. É simples, você não para. E esse é o caso de Barba Branca. Ele foi simplesmente um dos piratas mais temidos e respeitados de todos, e não é à toa, afinal ele era simplesmente o rival número 1 do Gold Roger, o homem que foi o rei dos piratas. E o Barba Branca, além de ter conhecimentos absurdos, era extremamente poderoso, ao ponto de ser um dos 4 Yonkons e ter sofrido vários ferimentos em Marineford, e ainda assim ter enfrentado de peito aberto alguém como Akainu, que é o almirante da marinha, e mesmo quando ele morreu ele permaneceu de pé. E o Barba Branca é simplesmente colossal em termos de poder, e a única coisa que poderia impedi-lo de ser o maior vilão de todos em One Piece era ele mesmo. As suas ambições limitavam ele, mas já vimos que quando ele tinha um objetivo em mente, não há nada que possa pará-lo, pois ele pode simplesmente usar todo o seu poder para isso. E esse poder poderia ser forte o suficiente para afundar toda a ilha de Marineford, e a gente nem vai mencionar o fato de que nesse período Barba Branca já estava bem velho, portanto não estava nem próximo de seu auge, mas ainda assim era considerado o homem mais forte de todo o mundo. E nem mencionamos ainda a fundo sua tripulação e sua frota, que estava entre os mais poderosos do mundo inteiro, e tinham piratas absurdamente fortes que seguiriam seu capitão até o final, independente de qual fosse seu objetivo. O que só deixa mais claro que Barba Branca poderia ser simplesmente o maior vilão de One Piece, e isso se ele quisesse, e ninguém poderia derrotá-lo. Mais um, e agora temos o Netero do anime Hunter x Hunter. O Netero é o 12º presidente da Associação Hunter e em seu auge foi considerado o usuário de Nen mais poderoso de todos. E depois de velho seu poder caiu, mas ainda assim se manteve um nível descomunal, o suficiente para assustar a formiga Pitou e impressionar o próprio Meruem. E apesar da idade, o Netero mantém atributos físicos realmente impressionantes, possuindo uma força e velocidade muito grande, sem contar o fato de ser bastante inteligente. E a estimativa é que Netero possua muito mais de 100 anos, e isso significa que ele é alguém com muito conhecimento adquirido em batalha e nos seus treinos. E há bastante tempo atrás, foi dito que Netero visitou o continente negro e foi uma das únicas pessoas a retornar com vida de lá, o que não só representa que ele deve ter adquirido muita experiência, mas também é realmente muito forte para fazer tal feito. E além disso, ele é temido pelos mais fortes vilões da obra, e é conhecido por ser a única pessoa a enfrentar o Mar Hazold que ter ficado vivo para contar a história. E agora imagine alguém com essas qualidades se tornando um vilão, a começar pelo fato de Netero ser o Hunter com maior experiência de todos, e isso significaria que ele dificilmente seria pego em um plano, e caso fosse, ele facilmente acharia uma solução para isso. E agora vamos com Satoru Gojo do anime Jujutsu Kaisen.
O mais forte feiticeiro Jujutsu, Satoru Gojo já mostrou que não possui esse título à toa. A cada aparição sua, ele mostrou capacidade de destruir seus inimigos, mesmo sendo maldições bastante poderosas, isso com pouquíssimos golpes e sequer se esforçando para isso. E ele já demonstrou possuir um dos domínios inatos mais poderosos da obra, e nem mesmo um demônio de classe especial como o Jogo foi capaz de sequer tocá-lo. E imaginar que um personagem tão forte assim poderia se tornar um vilão chega a assustar, afinal ele basicamente seria capaz de fazer o que bem quisesse. E o Gojo é dito como um dos poucos, ou talvez o único feiticeiro que poderia ser capaz de lidar com o Sukuna, que é o rei das maldições. Mas caso Gojo virasse um vilão com seus poderes e os seus 6 olhos, ele seria praticamente impossível de se derrotar no universo do anime Jujutsu Kaisen. E agora vamos com Yamamoto do anime Bleach. O Yamamoto é dito não só como capitão da primeira divisão da Gotei 13, mas como de toda a organização também, e também o Shinigami mais poderoso de todos. E podemos usar até a frase do próprio Yamamoto para imaginar o que iria rolar se ele se tornasse um vilão. Uma vez ele disse que ele é o capitão da Gotei 13 por tanto tempo, pelo simples fato de que em mais de 2000 anos não apareceu ninguém tão poderoso quanto ele, o que pode dar uma dimensão da força que ele possui. O Yamamoto possui força, velocidade, agilidade, resistência, inteligência, sabedoria em níveis simplesmente descomunais. E lembrando, isso fora de seu auge, já que ele é muito idoso. E podemos fazer isso ficar ainda pior para seus inimigos, se a gente usar o exemplo do Yamamoto de 1000 anos atrás, que era dito como ainda mais poderoso e uma ameaça para todo tipo de ser vivo existente. E a sua Zanpakutou é dita como a mais poderosa do tipo fogo, mas também a mais antiga e ofensiva Zanpakutou de toda a Soul Site. E a sua aparência normal é como se fosse uma espécie de cajado, mas que rapidamente pode se transformar em uma katana, onde todo o seu potencial ofensivo é usado. E se falarmos de sua Bankai, as coisas vão para outro nível ainda. Ela possui 4 formas indicadas por direções. Na primeira delas, a leste, as chamas são concentradas na lâmina de sua espada e simplesmente incineram até o final tudo aquilo que ela toca. E na forma oeste, o corpo de Yamamoto é envolto por um calor de 15 milhões de graus, impedindo assim que ele seja tocado e incinerando tudo ao seu redor. E na forma sul ele pode simplesmente invocar todo tipo de cadáver que foi morto pela sua chama, ou ainda todos ao mesmo tempo, para lutar enfrentando quem ele quiser, criando um real exército. Já na sua última forma, a forma norte, uma rajada concentrada de fogo simplesmente incinera a existência daquilo que ela tocar. E por todos esses motivos fica fácil de se entender o porquê Yamamoto seria impossível de separar caso virasse um vilão. E agora vamos com Meliodas do anime Nanatsu no Taizai. O líder dos 7 pecados capitais, conhecido como o pecado da ira do dragão, Meliodas é simplesmente descomunal em níveis de força. E ele já foi o mandamento do amor e é o antigo líder dos 10 mandamentos, um antigo membro do estigma e o filho mais velho do rei demônio. E o Meliodas tem uma série de habilidades que fazem dele alguém absolutamente poderoso, a começar pela sua força e velocidade naturais, que são completamente fora do comum, com ele podendo, por exemplo, perceber uma lança que foi atirada contra ele a quilômetros de distância e segurá-la impedindo que ela causasse algum dano, mesmo sendo arrastado por vários metros atrás, e na sequência ainda tirá-la de volta com uma força e precisão absurdas. E as coisas ficam ainda mais absurdas com a habilidade especial do Meliodas conhecido como Full Counter, que é uma habilidade capaz de refletir um ataque mágico do inimigo de volta a ele, porém com muito mais força que ele possuía originalmente. E além disso, Meliodas é capaz de conjurar o fogo negro do purgatório do clã dos demônios, que é capaz até mesmo de anular a regeneração de seres imortais como Ban, por exemplo. E o Meliodas também é capaz de atingir o seu modo assalto, onde ele é capaz de acessar completamente seus poderes, ficando absolutamente mais poderoso, mas em troca disso, ele acaba perdendo todos os seus bons sentimentos e boas emoções, ficando perverso e extremamente agressivo. E isso acabaria sendo apenas algo positivo caso ele se tornasse um vilão, visto que ele não teria nem mesmo limitações de sentimentos para impedi-lo de fazer algo. E isso sem contar ainda que Meliodas possui seu último recurso, que é o Revenge Counter, onde ele abaixa seu poder mágico para receber uma quantidade considerável de dano, somente para depois descontá-lo tudo de uma única vez contra seu oponente, porém muito mais forte. E motivos para Meliodas ser um dos mais poderosos vilões dos animes é o que não falta, e no universo de Nanatsu no Taizai seria praticamente impossível de pará-lo caso ele desfrutasse de todo o seu poder ser um vilão. Mais um, agora vamos com Yorichi de Tsukiguni do anime Kimetsu no Yaiba. E para já começar resumindo, Yorichi é simplesmente o personagem mais poderoso mostrado até hoje em Kimetsu no Yaiba, mas poderoso a um nível completamente superior a outros personagens da obra, incluindo o Muzan e o próprio Lua Superior número 1 também.
E ele foi um lendário caçador que nasceu há 500 anos atrás, e naquele tempo no Japão, os órfãos eram considerados mau agouro. Logo Yorite seria sacrificado, já que seu irmão nasceu pouco tempo antes dele, mas sua mãe não permitiu que isso acontecesse. E na sua infância, enquanto seu irmão se preparava para assumir os negócios da família e praticava a esgrima, o Yorite disse que queria ser um samurai também, e assim ele treinou junto de seu irmão mais velho, Mishikatsu. E em um desses treinos, o Yorite até mostrou ser diferente quando ele facilmente derrotou um tutor num treino de espadas de bambu. E isso impressionou a todos, principalmente por Yorite ser uma criança ainda. E após a sua mãe morrer com uma doença, o Yorite partiu para não atrapalhar seu irmão. E ele se casou e teve uma filha, mas de um certo dia elas foram mortas por um demônio e isso motivou ele a virar um caçador de demônios. E ele desenvolveu a técnica da respiração no sol e até ensinou para todos que ele podia, mas ninguém foi capaz de aprendê-la e assim desenvolveram suas respirações próprias como a água, o fogo e etc. E o seu irmão, por sua vez, que também havia virado caçador de demônios, criou a respiração da lua. E o Yorite, em um certo dia, encontrou o Muzan, que é o líder dos demônios, e facilmente o derrotou, mas por um vacilo o deixou fugir. E quase que junto disso, seu irmão Mishikatsu se tornou um demônio, também conhecido agora como Kokushibo, o que fez Yorite ser exilado dos Demon Slayers. E o Yorite morreu em combate contra o Kokushibo quando estava prestes a matá-lo, mas ele não morreu por ter sido derrotado, mas sim por causas naturais, ele morreu de pé sem ter perdido uma única vez na sua vida. E só pela história do personagem, já dá pra ter uma ideia de que se como herói Yorite já era insuperável, caso ele virasse um demônio, ele seria ainda superior ao próprio Muzan. E toda a história de Kimetsu no Yaiba seria alterada, uma vez que ele seria realmente insuperável. E agora vamos com Naruto Uzumaki. O Naruto Uzumaki, conhecido como o sétimo Hokage de Konoha, é possivelmente o ninja mais forte que já existiu em toda a história do mundo Shinobi. Ele é o Jinchuriki da Raposa de 9 Caudas, além de ser do clã Uzumaki, e isso concede ao Naruto um poder descomunal e uma resistência e vitalidade fora do normal. E o Naruto passou por várias e várias lutas que deram muita experiência de batalha para ele, além de possuir diversas transformações, uma mais poderosa do que a outra. Como por exemplo, o modo Rikudo Sennin, ou mais recente, o modo Baryon, onde o Naruto foi capaz de humilhar o Ishikyo Tsutsuki, que é simplesmente o inimigo mais poderoso de toda a história. E nesse momento não existia ninguém mais poderoso do que o próprio Narutinho, e agora tenta imaginar o nosso Narutinho como vilão. Não teria simplesmente ninguém que pudesse pará-lo, nem mesmo Sasuke e companhia. E agora vamos com Rimuru Tempest do anime Tensei Shitara Slime Data Ken. E pense um personagem capaz de fazer basicamente todo tipo de coisa. E essa é a melhor forma de descrever o Rimuru Tempest, o protagonista do anime Tensei Shitara Slime Data Ken. E ele é basicamente um slime com poderes que tornam ele praticamente onisciente, onipotente ou até mesmo onipresente. E seria praticamente impossível listar aqui nesse vídeo todas as habilidades e poderes que ele possui, analisar alvos, enviar seus oponentes para outras dimensões e ter uma defesa absoluta e muito mais. E o ponto é que mesmo com todo esse poder, Rimuru dificilmente faz uso complexo de todos eles. E é claro, quando ele faz de forma positiva, não pensando unicamente em benefício próprio. E o nome de Rimuru Tempest é na verdade Satoru Mikami, um homem de 37 anos, que mora em Tóquio e um dia foi esfaqueado e acabou falecendo. Quando ele recuperou sua consciência, ele percebeu estar no corpo de um slime e se deparou com um dragão extremamente poderoso preso em um selo há mais de 300 anos. E após ficar com dó do dragão, ele prometeu ajudá-lo a se livrar do selo, e o dragão por sua vez concede a ele o nome de Rimuru Tempest para protegê-lo, e aí começa sua saga. E vale destacar aqui a habilidade Predador ou Gula, que faz com que Rimuru seja capaz de devorar todo tipo de alvo, tomar a sua forma e suas capacidades. E alguém com tantos poderes assim seria realmente muito difícil de ser parado, pois seria basicamente impossível lutar com alguém que tem todos esses hacks a seu favor, e um vilão capaz de fazer tudo seria basicamente um vilão impossível de ser derrotado. E para finalizarmos, temos o Alucard do anime Hellsing. Força, velocidade, resistência, reflexos e agilidade, todos eles acima do normal, regeneração, a capacidade de endurecer a pele, percepção extrasensorial, alteração de sua composição, intangibilidade, telepatia, teletransporte, telecinese, controle do clima, hipnose, manipulação de gravidade, onipresença, detecção sobrenatural, além de todas essas capacidades de um vampiro, como virar diferentes criaturas, absorver sangue, absorver almas e invocar o corpo das pessoas cujas almas foram absorvidas. Adicione tudo isso à imortalidade e você tem simplesmente os poderes da arma mais poderosa da organização Hellsing de toda a humanidade, simplesmente a Alucard. O vampiro não só é a mais forte criatura de toda a obra de Hellsing, como é também uma das mais poderosas criaturas do mundo dos animes, e pela lista de poderes e habilidades que ele possui, fica fácil entender porque alguém como ele simplesmente seria impossível de ser parado. E ele possui os atributos físicos precisos para derrotar todo tipo de oponente. E é isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado, e se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição, segue a gente lá que dá uma moral absurda também.
E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores e valeu!